E nessa hora nós pedimos exatamente discernimento espiritual para podermos meditar na Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, ministra a cada um de nós de uma forma especial, de uma forma particular, indo de encontro, Senhor, à necessidade de cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar hoje sobre o crescimento na graça, sobre a caminhada cristã, sobre a carreira cristã. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1. Nós lemos esse texto na nossa leitura bíblica dessa semana e eu vou meditar do verso 1 ao verso 11. E o texto diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade ou o amor fraternal e com o amor fraternal o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida ou concedida, na versão revista e corrigida, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje em dia, diferente do que acontecia há pouco tempo atrás, é comum que os nossos filhos cheguem na idade adulta e continuem nas nossas casas, não é? Faz 21 anos, começa uma faculdade, termina a faculdade, não, mas agora eu preciso fazer a pós-graduação, aí termina a pós-graduação, não vou arrumar um emprego, e nossos filhos estão ali com 30 anos morando conosco, não quer sair de casa, não querem assumir as responsabilidades da vida adulta, não é? Ficar velho não é sinônimo de amadurecer. Ficar velho, né? Adiantar na idade não é sinônimo de amadurecer. E se isso vale para nós na nossa vida natural, também vale na vida espiritual. A epístola de 1 Pedro, não a segunda, a 1 Pedro, foi escrita para irmãos que viviam em um mundo que estava começando a se tornar hostil, cada vez mais hostil aos cristãos. E esses crentes estavam começando a sofrer perseguição por causa da sua fé e do seu posicionamento, do seu testemunho como discípulos de Cristo. Essa perseguição poderia causar tanto o crescimento espiritual, como também a amargura no coração, dependendo da atitude que os cristãos tomassem diante dela. Pedro, então, escreve a sua primeira carta para consolar e encorajar esses irmãos. Se eles se mantivessem firmes na graça de Deus, eles seriam capazes de superar aquele fogo ardente que havia vindo sobre eles, na palavra do próprio Pedro, sabendo que há
um propósito divino por trás de todas as coisas, inclusive do sofrimento e da dor. Agora, quando o apóstolo escreveu 2 Pedro, esse texto que nós lemos, a igreja também estava enfrentando uma ameaça, mas diferente de 1 Pedro, que tratou de um perigo externo representado pela perseguição que vinha de fora, 2 Pedro lida com um problema que nasceu dentro da igreja, ou seja, um problema interno causado por falsos mestres que se introduziram na igreja e estavam causando dano à doutrina cristã. De acordo com o apóstolo Pedro, além de ensinar heresias destruidoras, esses falsos mestres eram sensuais, eles eram carnais, tomados de desejos impuros, eram também avarentos, gananciosos, presunçosos, orgulhosos. E se os seus ensinamentos eram falsos, eles também vinham acompanhados de um caráter falho e de práticas pecaminosas, conforme nós lemos nos versículos 1 a 3 do capítulo seguinte, que diz assim: assim como no meio do povo de Israel, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, inventadas na verdade. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e sua destruição não dorme. Então, Pedro inicia sua epístola com esse texto que nós lemos, com um chamado aos seus leitores para que eles cuidassem da sua saúde espiritual. Antes de lidar com os problemas dos falsos mestres, eles precisavam lidar da sua própria saúde espiritual. E um exemplo bem interessante disso, você que já viajou de avião sabe disso, antes do voo começar, os comissários de bordo chegam ali na frente, eles começam a dar aquelas instruções de segurança, não é? O que acontecer, e eles falam que em caso de emergência, em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão da cabine, eles ensinam como colocar a máscara, e depois é um texto meio padrão, eles sempre repetem a mesma coisa, mas ele diz, se tiver alguma criança, alguém precisando da sua ajuda, você primeiro coloca a máscara em você, para que depois você possa lidar com aquele problema, porque no caso de uma despressurização, a pessoa perde a consciência em poucos segundos, e ela pode vir a morrer. Então ela precisa primeiro cuidar dela, para depois resolver os problemas que estão à volta delas. E é exatamente isso que Pedro faz aqui. Vocês precisam cuidar da sua saúde espiritual. E eles devem fazer isso cultivando o caráter cristão diligentemente. Pedro usa essa palavra 2 vezes aqui, com diligência, com cuidado, com esmero, com esforço, pela prática progressiva de 8 virtudes cristãs que nós lemos. Esse texto ele dá a ideia de uma carreira cristã, de uma carreira. Pense numa carreira profissional. Alguém, por exemplo, quer ser médico. Então ele faz um cursinho preparatório para o vestibular, depois ele faz o vestibular, ele cursa a faculdade de medicina 6 anos, vai fazer uma pós-graduação com mais 2 anos para se especializar, eventualmente depois ele pode fazer um mestrado, doutorado, com a experiência, talvez ele vá se tornar um professor numa faculdade, vai galgando cargos com maiores responsabilidades, até talvez chegar a ser diretor de um grande hospital. É uma carreira. E a carreira ela não acontece por acaso. Eu estava aqui de repente, agora eu completei a carreira. Não, é necessário você querer aquela carreira, você precisa desejar, você precisa decidir, você precisa gastar seu tempo, sua energia, seu esforço para você trilhar aquela carreira. E assim também é a carreira cristã.
as coisas não vão acontecer na sua vida por acaso. Você está na sua casa assistindo televisão e de repente você se tornou o crente que Deus quer que você seja. Você se tornou um crente maduro, isso não vai acontecer. Você precisa ser diligente. Pedro estava escrevendo exatamente para crentes, ele não estava escrevendo para ímpios, mas para crentes, para pessoas que já tinham a fé em Cristo. Então você vai lá no versículo 1, ele diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eles tinham já essa fé. E junto com essa fé, eles, assim como nós, haviam recebido pelo poder divino, conforme nos diz o verso 3, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou, que é Deus. Olha que coisa interessante. Pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Cristo, eles já haviam recebido tudo que era necessário para a vida e para a piedade. Agora, esse conhecimento não é apenas saber alguma coisa a respeito de Deus, saber alguma coisa a respeito de Cristo, mas é conhecer a Deus de uma forma pessoal, é um conhecimento não cognitivo, intelectual, mas é um conhecimento relacional. A partir do momento que você se relaciona com Deus, você começa a conhecer a Deus, e esse conhecimento de Deus que vem por meio do nosso relacionamento com Deus, nos fornece tudo o que nós precisamos para nos conduzir à vida eterna, à vida de Deus em nós e à piedade. Mais do que isso, Pedro nos diz no verso 4 que nós também recebemos as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livres da corrupção das paixões que há no mundo. Esse, meu irmão, minha irmã, é o projeto de Deus para você e para mim. Sermos participantes, coparticipantes da natureza divina, livres das paixões do mundo. Lógico que nós não temos a natureza divina, a diferença não é de natureza, a diferença é de grau. Deus é perfeito de uma forma absoluta, não é? A nossa perfeição é como a perfeição de Deus, mas dentro das nossas limitações. Então, em Cristo, você tem tudo que você precisa para ter a vida eterna, para ter a vida de Deus, para viver a vida de Deus em você. Aqui, agora, não no céu. Viver a vida eterna aqui e agora, de uma forma piedosa, de uma forma que agrada a Deus. Contudo, como eu disse, esse crescimento cristão, esse crescimento na graça, ele não vai ocorrer de forma automática à medida que o tempo passa, não. É necessário que nós nos esforcemos diligentemente para que nos tornemos cristãos maduros, para que tornemos o tipo de filho que Deus quer que nós sejamos. Pedro nos exorta, então, que apesar de todas essas bênçãos que ele falou aqui, tudo que nós precisamos para nos conduzir à vida piedade, ser coparticipante da natureza divina, livre da paixão, das paixões mundanas, há um risco de que o nosso relacionamento com Deus se torne infrutífero e vazio. É o que ele fala no verso 8. E para que isso não aconteça, para que a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus não se torne infrutífero e vazio, é necessário a gente seguir com diligência essas coisas que ele fala aqui. Ele diz no verso 8, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, aqui está mais uma vez a ideia de progressão, de carreira. A gente não só precisa dessas coisas, mas a gente precisa aumentar nessas coisas, crescer nessas coisas, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então são essas 8 virtudes que precisam ser praticadas, você precisa praticar. Né? A pessoa começa ali a tocar violão, ela é ruim no começo, sai tudo errado, ela desafina, mas ela precisa praticar até ficar boa. Nós também precisamos praticar essas virtudes até que se torne uma coisa natural em nós. E a primeira delas é a fé. Toda a carreira cristã começa com a fé, por meio da qual nós obtemos o perdão dos nossos pecados e passamos a entrar
nesse relacionamento pessoal e íntimo que nós temos com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que nós não apenas somos salvos por meio da fé, mas que nós também precisamos aprender a viver por meio da fé. Assim que Paulo, no livro de Romanos, citando uma profecia de Abacuque, diz: mas o justo viverá pela fé. Depender da orientação, de Deus para cada aspecto da nossa vida, confiar em Deus em meio às nossas aflições, em meio aos nossos problemas, crer em todas as promessas de Deus e muito mais, tudo isso caracteriza uma vida de fé. Confiar em Deus, esperar em Deus, entender que Deus está trabalhando na minha vida, que Deus está cuidando de mim, que tudo está no controle de Deus. Isso caracteriza a vida de fé e nós precisamos aprender a viver por meio desta fé. Mas essa fé não vem sozinha, você precisa acrescentar a virtude à fé. Virtude aqui significa excelência moral. É aquela disposição constante de fazer o bem e de se abster de fazer o mal. A fé não deve ser algo apenas teórico, que você sabe, que você estuda. Pelo contrário, o nosso procedimento diário, ele deve sempre seguir aquilo que nós cremos no nosso coração. A fé verdadeira sempre conduz às práticas verdadeiras. É por isso que Tiago nos ensina, na sua epístola, que a fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé, mas você não pratica as obras da fé, você está se enganando, alguma coisa está errada com você. Então a fé deve sempre vir acompanhada da virtude na qual nós praticamos o bem e evitamos o mal. Fé, a virtude deve ser também acrescido conhecimento. E como no caso dos versos 3, que eu falei que o conhecimento de Deus não é um conhecimento apenas intelectual e cognitivo, aqui também o conhecimento não significa saber algumas coisas que você estudou, mas é um conhecimento prático, que chamamos de sabedoria, que envolve também o discernimento espiritual quanto à maneira como nós devemos agir e enfrentar a vida. É esse tipo de conhecimento que nós definimos como sabedoria. Ele se refere à nossa capacidade de lidar com a vida de uma maneira que agrada a Deus, lidar com aquilo que acontece conosco de uma maneira que glorifica o nome de Deus, em que as nossas abordagens partem sempre do ponto de vista de Deus, não do nosso próprio ponto de vista. E esse conhecimento consiste em experiências espirituais que nós adquirimos na nossa relação com Deus, na relação que nós temos com o Senhor, por meio da iluminação do Espírito Santo. A partir do momento que eu oro, a partir do momento que eu entro na presença de Deus, o Espírito de Deus ilumina a minha mente, o meu coração, e Ele me ensina como eu devo viver. Então eu devo ter discernimento, minha fé precisa vir acompanhada desse discernimento que eu adquiro à medida que eu me relaciono com Deus e à medida que eu obedeço a Deus. A obediência é fundamental, porque nós adquirimos esse conhecimento espiritual que corresponde à sabedoria de que fala o Antigo Testamento, a partir do momento que eu entendo a vontade de Deus e a partir do momento que eu obedeço à vontade de Deus. Por isso, conhecer a palavra de Deus é fundamental, porque Deus revelou na sua palavra quem Ele é, Ele revelou quem nós somos, Ele revelou o que Ele fez e a vontade dEle. Então o conhecimento não se restringe a conhecer a Bíblia, ele vai além, mas ele começa a partir de conhecer a Bíblia. E junto com o conhecimento também deve vir o domínio próprio. O domínio próprio é sinônimo de autocontrole. É a capacidade de nós refrearmos os nossos impulsos voluntariamente. Então eu deixo de fazer algumas coisas que eu quero, que eu estou pensando,
simplesmente porque eu decidi que eu vou me refrear. Não porque eu vou ser punido, não porque alguém está me proibindo, mas porque eu sei que eu não devo fazer aquilo e eu vou me refrear de fazer, de seguir aquele impulso. Para nós cristãos, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Se você for lá em Gálatas 5:23, você vai ler que o domínio próprio está na lista dos frutos do Espírito. A partir do momento que você se enche do Espírito, um dos frutos na sua vida vai ser o domínio próprio. Em várias ocasiões em suas cartas, Paulo compara os cristãos a um atleta que deve se exercitar e deve se disciplinar a fim de ter alguma esperança de receber o prêmio da vitória. E quando Jesus diz que para ser seu discípulo é necessário negar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo a cada dia, isso de alguma forma inclui também esse domínio próprio, né? O negar-se a si mesmo. Eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu sei que meu mestre, o meu Senhor, não deseja que eu faça. O domínio próprio deve vir acompanhado da perseverança. Perseverança é sinônimo de constância, de firmeza. É a capacidade de nós permanecermos firmes e continuarmos aquilo que decidimos a despeito das dificuldades, sem desistir. Nós não desistimos quando as dificuldades aparecem, mas nós continuamos a despeito das dificuldades. Grandes homens que fizeram grandes coisas, muitos deles testemunham que eles obtiveram a vitória simplesmente porque eles não desistiram. Obtiveram a vitória simplesmente porque eles continuaram quando tudo parecia perdido. Isso é perseverança. E aqui tem esse sentido de constância espiritual. O domínio próprio, que eu falei anteriormente, ter o domínio próprio, o autocontrole, ele nos ajuda a lidar com os prazeres da vida, com os nossos desejos, com as nossas inclinações pecaminosas. Mas a perseverança diz respeito às pressões e às dificuldades da vida, né? Então, quando aparece a dificuldade, quando aparecem as pressões da vida, eu quero desistir, mas eu não desisto. Como cristãos, nós precisamos manter a nossa fé e a nossa esperança no meio dos problemas e das dificuldades que a vida trouxer, sem nos abalar e esperando sempre em Deus. A outra virtude cristã que deve acompanhar a nossa caminhada com Cristo é a piedade, conforme verso 7. Muitos cristãos hoje não sabem exatamente qual é o sentido, qual é o significado de piedade, um termo que era muito utilizado pelos cristãos no passado. Você talvez, se eu te perguntasse aqui, talvez você tivesse dificuldade de definir o que é piedade. O pessoal pensa em piedade, pensa naquela pessoa carola, que não sai da igreja e tal, né? Mas o sentido bíblico da piedade é reverência a Deus. Talvez um correspondente que a gente tem no Antigo Testamento seja o temor do Senhor, né? O temor do Senhor no Antigo Testamento não é medo, é aquela reverência que nós temos a Deus por quem Ele é, pela sua majestade, pela sua grandeza, pela sua pessoa. E por extensão, o tipo de vida que a pessoa piedosa, que a pessoa que tem essa reverência a Deus tem. Então a piedade diz respeito a essa reverência a Deus e o tipo de vida que essa reverência produz. Ímpio, na Bíblia, palavra muito utilizada na Bíblia, é quem despreza a Deus no seu coração. O ímpio é o contrário da pessoa piedosa. Ele despreza a Deus no seu coração e por isso mesmo ele pratica atos de impiedade que sempre são contrários a Deus e à vontade de Deus. O homem piedoso, por outro lado, ele tem essa profunda reverência pelo Senhor. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele não está vendo Deus com seus olhos,
mas ele se lembra de Deus. Deus é o meu Senhor. Ele tem essa reverência, ele pensa 2 vezes para fazer ou para deixar de fazer alguma coisa. Ele pensa 2 vezes para falar ou para deixar de falar alguma coisa, porque ele tem essa reverência, esse temor diante de Deus. E o homem piedoso, então, ele vive no estado de adoração a Deus. A vida dele é uma adoração a Deus, porque tudo que ele faz busca em último lugar a glória de Deus, busca em último lugar que o nome de Deus seja exaltado, e ele tem um padrão de conduta que sempre glorifica ao Senhor. O homem piedoso, a mulher piedosa, eles estão acima das paixões e das pressões que controlam a existência das demais pessoas. A pessoa tem medo de alguma coisa, ela vai e não faz, né? O que vão pensar de mim, então eu não vou fazer isso. O homem e a mulher piedosa, ele procura agradar a Deus acima de todas as coisas, independente do preço que ele tiver que pagar, independente das consequências dessa escolha. A piedade, ela deve guiar todos os aspectos da vida cristã, tanto o que falamos quanto o que nós fazemos. E Pedro, então, encerra essa lista de virtudes a serem diligentemente buscadas com o amor. E ele cita aqui 2 classes de amor. A versão revista e atualizada, ela diz fraternidade, mas a versão revista e corrigida, ela é mais fiel. Ela diz amor fraternal. No grego, as palavras são Filadélfia e Agapen, né? A Filadélfia é exatamente o amor fraternal, então essa versão ela é mais fiel. Então nós devemos seguir o amor fraternal. O amor fraternal é o amor pelos irmãos. A Bíblia diz que eu devo te amar como meu irmão em Cristo, porque nós temos o mesmo Pai, nós temos um mesmo Senhor, nós temos uma mesma fé. É o mesmo Espírito que habita dentro de você, que habita em mim. Então nós precisamos amar com esse tipo de amor. Eu preciso amar o meu irmão da mesma forma que Cristo o ama. Quem ama Cristo, ama seu irmão. Na sua primeira epístola, Pedro, no capítulo 1, verso 22, ele nos exorta a amar uns aos outros, veja bem o termo, ardentemente, de coração, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Talvez esse termo ardentemente lembre até a paixão, né, dos namorados, né? Eles se amam ardentemente. E é assim que nós devemos amar os nossos irmãos, ardentemente. A gente deve ser um amor verdadeiro, não um amor de palavras, um amor fingido, né? Eu devo me importar com meu irmão, eu devo amá-lo verdadeiramente. João, por outro lado, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele ensina que o amor aos irmãos e às irmãs é um sinal de que a pessoa é nascida de Deus. Aquele que diz que é nascido de Deus e não ama seu irmão é mentiroso, diz João, né? Eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão que é filho de Deus. Alguma coisa está errada aí na minha teologia. Talvez eu esteja apenas me enganando, né? Mas para o nosso crescimento, então veja, o crescimento espiritual, ele precisa de que nós nos amemos. Nós participarmos da comunidade da fé que é a igreja, nós nos relacionarmos, nos amarmos mutuamente, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Você não vai crescer ficando sozinho na sua casa, não. Eu sou crente, então eu vou ficar aqui na minha casa orando, lendo a Bíblia. Não, isso não vai acontecer, tá? Porque o nosso crescimento, em grande medida, vem dos nossos relacionamentos em Cristo, porque foi assim que Deus escolheu agir na nossa vida. Mas esse crescimento espiritual deve ir além do simples amor fraternal. É necessário ter o amor sacrificial, por isso que Pedro fala para nós acrescermos ao amor fraternal o amor. A versão revista corrigida diz a caridade, né? Mas esse agapen, né? É o amor sacrificial, é aquele amor
de 1 Coríntios 13, que tudo suporta, que tudo espera, né? Que busca o interesse do outro acima do seu próprio interesse, que não suspeita do mal. Com o amor fraternal, nós amamos uns aos outros por causa do que nós temos em comum. Eu tenho a Deus como Pai, você também tem, então eu posso te amar por causa disso. Mas no amor sacrificial, nós amamos apesar das diferenças, apesar de pensar diferente, apesar do que o outro me fez, eu posso amá-lo porque eu tenho o amor de Cristo derramado no meu coração. Então, Pedro encerra esse texto que nós lemos, mais uma vez dizendo que nós precisamos ter todas essas coisas: fé, virtude, conhecimento, piedade, domínio próprio, perseverança, amor fraternal e esse amor sacrificial, porque se essas coisas existirem na sua vida e estiverem aumentando na sua vida, você não vai ficar vazio e você não vai ficar infrutífero no conhecimento de Cristo. E de forma contrária, se elas faltarem, você talvez fique vazio e talvez fique infrutífero. E ele encerra dizendo: por isso, irmãos, procurai mais uma vez com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, o vosso chamado e a eleição para a salvação, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida ou concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te chamou para ser coparticipante da natureza divina, para te libertar das paixões do mundo. Mas isso não vai acontecer por acaso, isso não vai acontecer automaticamente, isso não vai acontecer só porque você tem 5, 10, 15, 20 anos de crente. Isso vai acontecer quando você buscar diligentemente essas virtudes de que Pedro nos fala aqui. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra, a meditação na sua palavra, e que talvez quando você chegar em casa você possa abrir esse texto novamente e você possa meditar nessas virtudes e ver na sua vida se você tem de fato se esforçado para praticar cada uma delas. E talvez em algum caso, se algum dos casos você não tiver, você pode orar ao Senhor e pedir que o Senhor te ajude para você ser o tipo de filho que Deus quer que você seja. Oremos. Pai, te damos graças, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem um grande chamado para nós, Pai, para sermos coparticipantes da natureza divina, livres da paixão, das paixões do mundo. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos praticar cada uma das virtudes cristãs de que Pedro nos fala nesse texto que nós acabamos de ler. E que, ao final, o nosso relacionamento com Cristo não seja infrutífero e vazio para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe.